Pinheiro, faço parte da comissão organizadora da Feira das Profissões. Comissão essa que está dentro do movimento Interpet Ceará, que é organizada por vários grupos PETs, Programa de Educação Tutorial. Se você quiser ficar por dentro de que movimento é esse, quem são esses PETs, acesse nossas redes sociais, que lá você vai encontrar muito a respeito desse assunto, tá certo? Vem nos conhecer. Nós, da Feira das Profissões, fizemos algumas entrevistas com esses cursos que fazem parte do movimento Interpet para ajudar você, estudante, a escolher qual curso mais se encaixa com o seu perfil. Nós realizamos entrevistas com as principais dúvidas a respeito do funcionamento de cada curso, sobre as vagas disponíveis diante dos vestibulares ou tradicionais ou do próprio Enem, dentre outras dúvidas. Então, nesse vídeo, você vai acompanhar uma de nossas entrevistas. Vamos lá? Oi pessoal, meu nome é Vitória Suelen, sou do PET Enfermagem UFC e agora em 2020.2, que vai começar em dezembro de 2020, vou começar o 7º semestre de enfermagem. E a primeira pergunta para essa Feira das Profissões é em que momento eu descobri que enfermagem era o curso certo para mim. Eu acredito que a minha realidade é a de alguns colegas do curso. Eu entrei na enfermagem sem saber muito bem onde é que eu estava me metendo. Eu sabia a grade curricular, sabia que durava 5 anos, mas eu não tinha ideia do universo que é a profissão. Então, quando eu refleti sobre essa pergunta, eu percebi que eu tenho 2 marcos na minha vida acadêmica que fizeram com que eu percebesse que eu estava na profissão certa, no curso certo. O primeiro deles é o recém-ingresso, que é um curso promovido para calouros da enfermagem e é promovido pelo PET Enfermagem UFC, o meu PET. Então, eu estava lá, caí de paraquedas, era caloura, fiz o curso e por meio das aulas eu fui descobrindo algumas possibilidades de atuação do enfermeiro. Então, foi aí que veio o clique para eu entender a importância da minha profissão e começar a sentir que aquele era o lugar que eu deveria estar. Só que depois do curso, eu comecei a ter aulas da graduação mesmo. E os 2 primeiros anos foram muito difíceis para mim, porque é o ciclo básico. Então, aquilo que eu estava estudando, com exceção de algumas cadeiras específicas de enfermagem, mais no sentido teórico, eram coisas que todo mundo da saúde via, porque são conceitos gerais sobre a saúde, sobre farmacologia, anatomia, fisiologia, que é você estudar o funcionamento normal do corpo humano. Então, eu não tinha contato com prática e com o que o enfermeiro faz diretamente. Então, esses 2 anos foram muito difíceis. Então, o meu segundo marco para me sentir encontrada foi no 5º semestre, quando eu saí do ciclo básico e vim para o ciclo clínico. E aí, no 5º semestre, eu fiz uma disciplina que a gente chama de Adulto 1, que é basicamente o cuidado do adulto numa situação de posto de saúde, né, que é a unidade básica de saúde. Nessa disciplina, na parte teórica, eu estudei sobre vacinas, hipertensão, pressão alta, diabetes, hanseníase, tuberculose, tudo isso com esse olhar da atuação do enfermeiro diante dessas situações. E eu me apaixonei, né? Era o tipo de conteúdo teórico que eu amava ler os manuais enormes, porque eu gostava de estudar aquilo. E quando eu fui para o estágio em um posto de saúde de Fortaleza, a paixão só cresceu. Eu tive contato com o cuidado de enfermagem, com as consultas, com a rotina da unidade de saúde, com as pessoas, aquele carinho que as pessoas que frequentavam o posto sentiam. Então, tudo isso fez eu perceber que aquele era o meu lugar. Posto de saúde é o meu lugar e a enfermagem é a profissão certa para mim. Então, esse foi o meu segundo marco. E aí eu acredito que a experiência de estágio normalmente acaba sendo um marco também na vida de muitas pessoas, porque a gente vai passar por diversos campos e diversas possibilidades de atuação. Então, muitas vezes a gente vai ter experiências que a gente não vai gostar tanto, não vai se encontrar, mas a gente também tem as possibilidades de se encontrar. Então, eu acho que o estágio acaba sendo uma possibilidade muito boa para as pessoas perceberem se aquele é o lugar delas ou não, se é o curso para elas ou não. Comigo foi assim. Segunda pergunta, quais as áreas de atuação do seu curso? Se eu fosse responder dando detalhes sobre isso, esse vídeo ia ficar enorme, porque a enfermagem tem realmente muitas possibilidades, muitas especializações
Então, vou tentar resumir e dar uma dica para vocês. Se vocês tiverem interesse em saber mais detalhes sobre isso, acessem o canal do PET Enfermagem UFC, porque uma das nossas atividades é colocar vídeos no nosso canal do YouTube sobre áreas de atuação na enfermagem. Então, assistindo cada vídeo, vocês vão ver com mais detalhes cada uma das possibilidades. Mas como são tantas, a gente ainda não conseguiu fazer um vídeo para cada, né? Então, ali vai dar um gostinho de quero mais para vocês. Mas vamos tentar, pelo menos, dar uma visão geral das áreas de atuação que a enfermagem pode ter. Então, para isso, vamos pensar em ambiente de trabalho. Onde o enfermeiro pode atuar e o que ele poderia fazer. O enfermeiro ele pode atuar em home care, que é o cuidado ao paciente na casa do próprio paciente. Pode também trabalhar num atendimento de urgência e emergência, como por exemplo no SAMU. O enfermeiro também pode trabalhar dentro do posto de saúde, e aí essa assistência no posto de saúde, ela vai contemplar os cuidados que eu mencionei na pergunta anterior, né, dos conteúdos que eu estudei em adulto 1. Vai ter consulta de pré-natal, consulta com os bebês, que a gente chama de consulta de puericultura, consulta de prevenção ginecológica, consulta de planejamento reprodutivo. O que seria isso? Seria para orientar a mulher sobre os métodos contraceptivos e aí a mulher vai fazer a escolha de que método ela quer usar. Então, essa é outra possibilidade que a gente tem também. Passando para o hospital. O enfermeiro que ele pode atuar no hospital tem diversos setores em que ele vai poder atuar. Então, ele pode atuar em enfermarias, que é onde pacientes ficam internados para fazer exames, para se consultar com outros profissionais. Pode atuar dentro do centro cirúrgico também, garantindo que aquele procedimento ele vai acontecer de uma forma segura para o paciente. Pode atuar dentro de UTI também, que é a unidade de terapia intensiva, tanto para adulto como a UTI neonatal, né, para os bebês. Fora dessa assistência, o enfermeiro pode também ensinar em cursos técnicos de enfermagem, pode ensinar também graduação. O enfermeiro pode ser um pesquisador tanto das coisas clínicas e assistenciais, como também daquilo que a gente estuda no ciclo básico. Então, por que não ter um enfermeiro que é pesquisador de fármacos, né? Da farmacologia, da parasitologia, né? Que é o estudo dos parasitas, enfim. Então, são inúmeras, infinitas possibilidades que o enfermeiro pode atuar. A gente também pode atuar em cargos de gestão. O que isso significa? Eu posso ter um enfermeiro que é um secretário de saúde de um município, que é coordenador de algum programa, por exemplo, da atenção primária, que trabalha na vigilância em saúde, com dados epidemiológicos. Então, talvez sejam termos muito diferentes para vocês. Mas, como eu já tinha dito, acessem o nosso canal e vocês vão ficar sabendo também um pouco mais sobre isso. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o nosso PET, que nós estamos de braços abertos para vocês. E virtualmente a gente pode também prestar essa assistência tirando dúvidas de vocês. Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Nirvana, eu sou membro do grupo PET Enfermagem UFC e o meu grupo PET está participando da Feira das Profissões e eu vim responder uma das perguntas específicas que as pessoas fazem sobre o curso de enfermagem. Eu vou responder duas perguntinhas. A primeira é: qual a diferença do técnico de enfermagem para o enfermeiro? Bom, o técnico de enfermagem não é um curso de graduação, é um curso técnico que você faz e ele tem a duração de mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos, dependendo do local que você faça. O mais comum é que seja 2 anos. E é preparatório mais para as técnicas em si, mais para procedimento. Então, o técnico de enfermagem, ele sabe fazer uma punção venosa como ninguém, ele sabe fazer uma técnica de curativo muito bem feita. Todo o preparo dele, todo o ensino é voltado para a parte mais prática do curso em si. Ele vai atuar na equipe de enfermagem, junto com o enfermeiro, né, sob a supervisão do enfermeiro, e ele vai ser responsável pelas técnicas, por todos os procedimentos. Já a enfermagem, né, é um curso de graduação de 4,5 a 5 anos, a maioria dos cursos hoje em dia tem a duração de 5 anos, e o enfermeiro ele é responsável por ter toda a bagagem teórica necessária para não só realizar os procedimentos técnicos, como saber todo o embasamento teórico por trás. Então, se o técnico sabe executar um procedimento técnico como ninguém, o enfermeiro precisa não só saber a técnica, mas saber por que é que aquela técnica está sendo utilizada, quais os benefícios e os malefícios, e saber tudo o que está por trás daquele procedimento. Então, o enfermeiro,
por ele ter muito mais conhecimento, ele tem uma carga teórica muito maior, porque ele tem realmente um curso de graduação, não é apenas um curso de 2 anos, são 5 anos na faculdade. Então, o enfermeiro ele precisa ter essa visão do porquê que o técnico está realizando tal procedimento e não o outro, por exemplo. Ele tem que saber o porquê que está por trás daquela técnica, certo? E o técnico, ele não pode atuar sem a supervisão de um enfermeiro, justamente por o enfermeiro ter essa carga teórica, esse embasamento maior. Então, cabe ao enfermeiro supervisionar as ações do técnico dentro da equipe de enfermagem, para que aquela equipe funcione da melhor maneira possível no atendimento aos pacientes. Então, além disso, existem procedimentos que são privativos do enfermeiro, então que só o enfermeiro pode realizar. E o enfermeiro, ele tem essa oportunidade de ser o supervisor da equipe, de ser o gerente, de ser o líder daquela equipe. Ele vai posicionar os técnicos de enfermagem em cada leito, em cada local, para que cada profissional exerça a sua função dentro daquela unidade de saúde da melhor maneira possível. Então, é essa a diferença, mas ambos os técnicos, como os enfermeiros, são essenciais numa unidade de serviço para um bom funcionamento e para um bom atendimento dos pacientes. Dando continuidade, a próxima pergunta foi: com relação à assistência de saúde prestada ao paciente, qual a diferença entre a atuação do profissional enfermeiro e do profissional médico? O profissional enfermeiro é muito importante ter consciência disso. Cada um desses profissionais, nós atuamos dentro da equipe multiprofissional e tem serviços que nós chamamos de serviços privativos, ou seja, são serviços que só aquele profissional, dentro da sua regulamentação, pode exercer. Por exemplo, nós, enfermeiros, nosso serviço, nossa assistência é prestada em cima do cuidado ao paciente. Enquanto o profissional médico, por exemplo, prescreve uma terapia medicamentosa, nós vamos prescrever para aquele paciente, os diagnósticos de enfermagem e os cuidados que vão ser prestados para aquele paciente. De acordo com o quê? De acordo com o nosso processo de enfermagem, que é o processo onde a gente vai desde a avaliação do paciente até a intervenção, as intervenções que vão ser prestadas àquele paciente. Então, a nossa atuação está voltada ao cuidado daquele paciente, às necessidades que aquele paciente tem e que precisam ser sanadas. Então, nós prescrevemos diagnósticos e prescrevemos intervenções de enfermagem voltadas ao cuidado. Enquanto profissional médico, ele prescreve o diagnóstico médico daquele paciente, vai prescrever também a terapia medicamentosa para aquele paciente. Então, cada um dos seus profissionais atuam em conjunto para fazer, dentro da equipe multiprofissional, para prestar a melhor assistência para aquele paciente, dentre outras coisas também que estão regulamentadas no nosso código de ética, que são ações privativas da enfermagem, enquanto também tem ações que são privativas do profissional médico. Bom, dando seguimento às perguntas específicas sobre o curso de enfermagem, a próxima pergunta é: quais os materiais que a faculdade de enfermagem vai demandar do aluno? Então, você não vai precisar comprar todos os materiais de uma vez. Na medida que os semestres forem passando, você vai vendo qual a necessidade de cada matéria. Então, por exemplo, para o primeiro semestre, você vai precisar de um jaleco por causa das aulas de anatomia, que são no laboratório de anatomia. Então, para você poder entrar no laboratório, você precisa de um jaleco. O jaleco bordado com o seu nome e o brasão da sua faculdade. No caso da UFC, o brasão da UFC. No quarto semestre, que é o que a gente tem semiologia na UFC, a gente vai precisar de mais materiais específicos do curso. Então, a gente vai precisar de um estetoscópio para poder fazer a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar dos pacientes, quando a gente for treinar na prática. A gente vai precisar também de um esfigmomanômetro, que é um tensiômetro para aferir a pressão arterial. A gente também vai precisar de um termômetro, luvas e coisas que forem surgindo de acordo com os semestres, mas não é nada do outro mundo, não é um curso caro, não é um curso que demande muitos materiais, como por exemplo odontologia, que são várias pecinhas, brocas, tudo mais. A enfermagem não, a enfermagem é bem mais tranquilo. A partir do quarto semestre, você vai usar o esteto e o esfigmo que você comprou durante toda a graduação, se você comprar um de boa qualidade. Algo que você vai poder precisar comprar talvez seja um livro. Se você tiver com dificuldade em alguma disciplina, você não conseguiu o livro na biblioteca, você pode
pensar em comprar esse material didático, né, esse livro, mas em geral são esses os materiais. Existem materiais extras que geralmente os professores emprestam durante as aulas, que é o caso de diapasão, que é o caso do martelo para testar reflexo. Então, não é um curso caro e se de alguma maneira o material for um empecilho para você tentar o curso de enfermagem, vá tranquilo que não é um curso caro e não é um curso que exija muitos materiais, não. E você tem tempo hábil para se programar para ir comprando os materiais aos poucos, tá certo? Olá, pessoal. Eu me chamo Caroline Bessa e faço parte do PET Enfermagem, UFC. E eu estou aqui para responder algumas perguntas que foram feitas. E a primeira pergunta é como funcionam os estágios práticos da enfermagem. Então, primeiro é importante relatar que os estágios eles começam desde a graduação, né? Muita gente acha que é só no final do curso, não. Logo na metade mais ou menos do curso, dentro da disciplina de adulto, nós já temos essa experiência hospitalar, essa experiência em campos práticos, né? Que a gente chama que é o nosso estágio supervisionado. Hoje nós vamos sendo supervisionados pelos professores e nós vamos ter essa primeira experiência com a atuação do profissional de enfermagem, com as técnicas, toda a nossa atuação de enfermagem no ambiente hospitalar. Então, é a nossa primeira experiência no ambiente hospitalar, onde a gente pode tirar as nossas dúvidas, a gente pode acompanhar como é o passo a passo do profissional dentro do ambiente, né? E também já fazer e prestar alguns cuidados de enfermagem nesse primeiro momento. Olá pessoal, meu nome é Luísa, eu sou acadêmica de enfermagem da Universidade Federal do Ceará do 10º semestre e faço parte do grupo PET Enfermagem UFC. Bom, a matéria da faculdade que eu mais gostei foi a de obstetrícia, né? Na verdade, na UFC a matéria se chama Saúde Sexual e Reprodutiva e aí a gente vê cuidados tanto da mulher, tanto quando ela tá gestante ou em outras fases da vida. Então, para mim foi maravilhoso desde o começo da faculdade. Eu sempre gostei da área de obstetrícia e aí quando eu entrei na disciplina eu estava ansiosa para vivenciar a obstetrícia, né, para aprender mais um pouco. Infelizmente essa disciplina só é dada no 8º semestre, então eu passei alguns anos, né, ansiosa por ela, para aprender um pouco sobre cuidar da mulher, cuidar dela e do bebê, né, que a gente chama de binômio mãe e filho, na gestação. Mas a outra surpresa agradável da disciplina foi porque eu também conheci, né, outras formas de cuidar da mulher, na prevenção ginecológica, dentre outras coisas, e eu também me apaixonei por essa área. Então, a disciplina foi uma experiência muito boa, tanto para eu reafirmar aquilo que eu gostava, né, na obstetrícia, como para eu conhecer outras áreas da saúde da mulher e me apaixonar também. Bom, falando um pouco do que eu quero seguir depois que eu me formar, né, a minha primeira opção é a residência em enfermagem obstétrica. E eu também penso na docência, né? Para ingressar na docência a gente tem que investir no mestrado e no doutorado. Mas falando um pouquinho na residência, né? Ela é um regime de dedicação exclusiva em que você passa 60 horas semanais na prática, aprendendo na prática, investindo naquela área de atuação. Então, você sai com um currículo muito bom, dura 2 anos e você recebe uma bolsa para estar lá. Aqui, a opção que eu escolhi, né, de enfermagem obstétrica, eu optei pela maternidade escola, que são 6 vagas, e também o Hospital Geral César Caos, que também são 6 vagas. A diferença de nomenclatura é só que na MEA, que é a residência uniprofissional, é enfermagem obstétrica, e no César Caos, a residência uniprofissional em enfermagem obstétrica e neonatológica. Porém, tem vários outros campos de atuação, inclusive relacionados à saúde da mulher e à enfermagem obstétrica e neonatológica. Aí vocês podem dar uma olhada no site da Escola de Saúde Pública, que lá tem as áreas de atuação, certo? Em relação ao mestrado e doutorado, eu vou falar um pouquinho de como funciona na UFC. Então, a seleção de mestrado, ela envolve uma prova que você tem que responder perguntas de um artigo em inglês, perguntas em português, mas são referentes a um artigo em inglês.
Depois tem uma análise curricular e depois tem a apresentação de um projeto de pesquisa para você implantar durante o mestrado. Porém, em outras universidades, os processos são diferentes, então não é o mesmo processo para todas as universidades. E é isso. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Beatriz Nunes, também sou bolsista do PET Enfermagem UES, estou no meu 7º semestre do curso de graduação em enfermagem na Universidade Estadual de Ceará e hoje eu vou sanar algumas dúvidas de vocês sobre o curso de enfermagem, sobre a atuação do enfermeiro, então bora lá? Bom, a primeira dúvida que é muito recorrente é a seguinte: existe pós-graduação em enfermagem? A resposta é sim, existe. Existem 2 tipos de pós-graduação em enfermagem, a modalidade lato sensu e a modalidade stricto sensu. Vamos começar pela stricto sensu. Na stricto sensu, nós temos os programas de mestrado e de doutorado. Os programas de mestrado e doutorado, eles são voltados para aquelas pessoas que têm vontade em ser docente, em ser pesquisador sobre determinado assunto, certo? Existe um processo seletivo para as 2 modalidades, para mestrado e para doutorado, e existe uma bolsa que a pessoa vai ganhar um determinado valor durante um mês. O mestrado, ele tem duração de 2 anos, então ao final desses 2 anos, a pessoa vai ter que defender a sua dissertação, que vai ser uma pesquisa relacionada a algum assunto específico que ela tem vontade, que ela se preparou e se desenvolveu durante esse período. E ao final dessa defesa e tudo bem direitinho, ela se torna mestre em determinado assunto. Vamos, por exemplo, mestre em saúde pública, mestre em cuidados clínicos de enfermagem voltados à saúde do idoso e por aí vai. Em relação ao doutorado é muito semelhante, todavia o período é maior, então são voltados 4 anos para desenvolver uma tese sobre também determinado assunto que a pessoa tenha vontade, tenha anseio em desenvolver, em estudar. É ainda mais árduo que o mestrado. E ao final desses 4 anos, a pessoa vai defender a sua tese e se tornar doutor ou doutora em determinado assunto. Bom, agora vamos para a modalidade lato sensu. Na modalidade lato sensu, nós temos as especializações e as residências. As especializações vão ser cursos específicos, como o próprio nome já diz, com temáticas delineadas e baseadas naquilo que a pessoa tem vontade de se especializar. Como, por exemplo, especialização em urgência e emergência, em UTI, em saúde da criança, em saúde do idoso e por aí vai. Vários assuntos. No caso da especialização, ela costuma durar 2 anos, mas ela é baseada em 80% conteúdo teórico e 20% conteúdo prático. Então, ao final desses 2 anos, a pessoa torna-se especialista. Porém, a especialização, como ela é um curso, querendo ou não, você vai pagar por aquilo. Existe um valor específico para cada especialização, que costuma variar de acordo com a unidade que você vai fazer, né, da instituição que você vai fazer, da carga horária e afins. Na maioria das vezes, quem faz especialização já são profissionais que atuam na área e querem se aprimorar em relação àquele conteúdo para serem mais respaldados em relação ao seu cuidado. Em relação à residência, ela tem sido pauta atual na área da enfermagem, certo? E o que consiste a residência? É a mesma coisa que especialização? Ela é um tipo de especialização. Ela vai ser uma especialização onde você vai receber pelo que você faz. E ao invés de ser 80% teórica e 20% prática, é o contrário. Vai ser 80% prática e 20% teórica. Você vai ter que prestar uma prova que cai simplesmente tudo da graduação, mas você vai escolher aquela área específica que você tem afinidade. Por exemplo, eu quero fazer residência em urgência e emergência. Então, eu presto a prova de residência e passo. Deu tudo certo. Eu vou passar 2 anos da minha vida aprendendo, me aperfeiçoando mais na área de urgência e emergência, né? Enfermagem, urgência e emergência, em algum hospital específico, ou então fazendo rodízio em algumas unidades. E a carga horária é de 60 horas semanais, então são 12 horas de segunda a sexta. E não é apenas a questão da prática, né? Você também tem aula, né? Que é aquela carga horáriazinha teórica.
E ao final da residência, você tem que apresentar também um trabalho de conclusão de residência. E ao fim dos 2 anos, você se torna especialista em modalidade de residência em tal área. No caso, o exemplo que eu dei, em urgência e emergência. Outra dúvida muito comum é em relação se o enfermeiro pode ou não conduzir um parto. A resposta é sim, ele pode. Se ele for capacitado, respaldado cientificamente para isso, ele pode sim. E uma área muito comum na enfermagem, muito atuante recentemente, é a enfermagem obstétrica, onde os profissionais de enfermagem, eles têm conhecimento teórico e prático para isso, e eles realizam e conduzem o parto da melhor maneira possível, sempre trazendo um cuidado qualificado para a mãe e para o bebê, de maneira humanizada e com muita atenção. A próxima dúvida é em relação a prescrever medicamentos. A resposta é: pode. Ele pode prescrever medicamentos na atenção básica, nas unidades básicas de saúde, que são os postos de saúde, lembrando que ele tem que seguir um protocolo pré-estabelecido na instituição onde ele trabalha. Não pode ser todos os medicamentos e afins. E a última dúvida, ela é referente se o enfermeiro pode ser empreendedor. E a resposta é: pode sim. O enfermeiro pode ser empreendedor. Durante a graduação, a gente tem algumas aulas sobre empreendedorismo, mas é claro que caso você queira ser, almeje ser, ao final você precisa estudar mais, ter um conhecimento sobre o seu público. É toda uma questão muito ampla, mas o enfermeiro pode sim, ele pode empreender, ele pode, por exemplo, o enfermeiro pode abrir um consultório ginecológico, né, que a gente aprende, a gente pode sim fazer exames preventivos e dar orientações. Então, o enfermeiro, um dos ramos poderia ser esse. O enfermeiro, ele pode abrir uma clínica de vacina. O enfermeiro pode atuar no home care, que é o cuidado domiciliar. Ele pode cuidar de idosos, pode cuidar de crianças. Ele pode comercializar produtos hospitalares. Ele pode desenvolver alguma tecnologia de cuidado. Pode fazer parcerias com outros profissionais de enfermagem, assim como outros profissionais da área da saúde. Ele pode abrir cursos preparatórios. Pode fazer capacitações, pode dar consultoria de, por exemplo, de aleitamento materno, que é algo muito comum e ajuda muitas gestantes e puérperas durante esse período de pós-parto. Enfim, a área da enfermagem, ela é gigantesca, gigantesca. E foi um prazer falar com vocês sobre isso, trazer para vocês essas informações. Espero que vocês, após assistirem esse vídeo, tenham aberto um pouco a mente de vocês sobre a área da enfermagem, que ela vai muito além dos estereótipos mostrados no dia a dia de televisão, de jornais, que o enfermeiro ele deveria ser mais valorizado e que a gente pode atuar em simplesmente onde quisermos, certo? Bom, pessoal, para finalizar o nosso vídeo, eu vou indicar 3 perfis de Instagram para vocês darem uma olhada. O primeiro é o @petenfermagemus. O segundo é o do Centro Acadêmico Ana Nery, @CAANUS. E o último é o da Coordenação de Enfermagem da UES, que é @CoordeEnfermagemUES. No mais, eu agradeço a atenção de vocês. Um beijo e até mais. Olá, tudo bem? Eu me chamo Laís. Atualmente sou graduanda do curso de enfermagem da Universidade Estadual do Ceará. Estou cursando o 7º semestre e sou bolsista do Programa de Educação Tutorial PET Enfermagem UES. Hoje a gente vai bater um papo bem bacana sobre o curso da enfermagem. Eu vou contar as minhas experiências, as áreas que a gente pode ter sendo um futuro enfermeiro. Eu vou te fazer se apaixonar por esse curso incrível. Bom, uma das perguntas que fizeram pra gente é como eu descobri que a enfermagem era o curso pra mim. Assim, toda criança já sonhou em ser da área da saúde, né? Seja médico, enfermeiro, e eu não era diferente. Eu adorava cuidar das minhas bonecas, dos meus parentes. E aí, quando foi chegando perto do vestibular, eu sabia que eu queria a área da saúde. Foi aí, então, que eu tive algumas complicações durante o meu Enem, por conta
de estar muito tempo sentada. E aí eu acabei adquirindo, na verdade, descobrindo que eu tinha escoliose. E aí eu fui muito para médico, fui bem assistida, e durante esse processo eu vi o quanto eu queria estar nessa área, sabe? A área da saúde, cuidando das pessoas, prestando cuidado. E aí eu conheci enfermeiras excelentes durante esse processo, e eu percebi o quanto eu queria também mostrar esse cuidado para as outras pessoas. E aí, quando foi o meu segundo ano do ensino médio, eu já tinha certeza. Eu quero a enfermagem. E aí eu fui me estudando, dedicando, até que eu consegui passar para esse curso que é maravilhoso. Bom, e como eu falei desse contato que eu tive com esses profissionais e percebi que existe toda uma especialização, quando eu entrei na faculdade, eu vi que a enfermagem ela era um mundo de oportunidades. Eu entrei pensando que eu queria ser da área de trauma, né? Aí depois fui para forense e hoje em dia eu gosto muito da área de UTI. Ou seja, a cada semestre a gente vai se descobrindo e também conhecendo mais oportunidades. Então, assim, não existe um limite para ser um enfermeiro. Existem diversas áreas que o enfermeiro ele pode trabalhar. Desde a área militar até obstetrícia, fazer parte ali do parto, né? Logo mais a gente vai falar um pouco sobre isso. Em relação ao cuidado ao idoso, à criança, na área militar. A gente tem na área policial, por exemplo, juntamente com a perícia, no caso, a enfermagem forense. Ou seja, gente, é um mundo de oportunidades que você pode ter. Bom, e eu falei, né, que durante a graduação a gente vai se descobrindo. Isso porque a gente tem 10 semestres ao longo da nossa graduação e cada semestre, cada disciplina é uma oportunidade nova. Então, assim, ao longo desses 10 semestres, a gente vai ter diversas disciplinas. A gente começa com o básico, né? Que é anatomia, fisiologia, bioquímica, imunologia. São disciplinas que, em geral, a área da saúde, ela estuda. Aí, a partir do quarto semestre, a gente vai se diferenciando, porque a gente vai entrar nas áreas clínicas da enfermagem, como no caso semiologia, que é a questão dos procedimentos de enfermagem. A gente vai estudar a saúde do adulto, a gente vai estudar a saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde da família. Ou seja, são muitas disciplinas. E aí você vai se aprofundando e gostando cada vez mais daquela que você mais se interessa. No meu caso, eu gosto muito de saúde do adulto. É uma disciplina que a gente estuda toda a fisiologia do corpo humano. A gente entende minuciosamente o que acontece com o paciente, por que que acontece. E aí a gente vai fazer as intervenções de enfermagem. Como eu falei, hoje eu gosto muito da área de UTI. E nessa disciplina a gente vai estudar sobre as manobras que a gente faz, as técnicas de enfermagem, justamente no saúde do adulto, né? Então, assim, particularmente é uma disciplina que eu gosto bastante, que eu me encontrei demais nela, né? Estudar a fisiologia cardiovascular, estudar a fisiologia respiratória, ou seja, é um mundo, assim, maravilhoso e apaixonante que eu amo. Bom, e nesse mundo que eu tanto amo, eu quero muito poder me especializar, até mesmo fazer uma residência para UTI. No caso, eu quero trabalhar nessa área, né? Tem as oportunidades de trabalhar, por exemplo, com cursos aí maravilhosos do HGF, do IJF, que inclusive teve esse ano aí com muitas vagas. Então, assim, existem diversos tipos de oportunidades. No caso, a área que eu quero de UTI, né? Eu vou estar lidando, por exemplo, com pacientes mais críticos, necessariamente em um hospital. Mas aí não quer dizer que eu possa trabalhar só nisso, né? Existem diversas áreas que eu também posso me especializar. Ou seja, quanto mais eu estudo enfermagem, mais eu me apaixono e mais eu quero adentrar nesse mundo, né? Eu posso aí ser uma grande enfermeira trabalhando em hospital, eu posso ser uma grande enfermeira dando aula, no caso das minhas professoras que são maravilhosas. Muitas delas ainda trabalham e trazem para a sala de aula os casos reais, o que torna ainda mais incrível a gente estudar, né? Além disso, a gente tem os estágios que a gente vai ter contato com os pacientes, que são momentos incríveis na nossa vida. Muitas vezes, se a gente tem um pingo de dúvida se realmente a gente quer enfermagem, é nos estágios que a gente se encontra, nos contato com o paciente, no cuidado que a gente traz. Então, assim, a área da enfermagem, para quem quer, é uma maravilha, mas
calma aí, que a gente não parou aqui com as perguntas, certo? A gente vai agora responder umas perguntas que são mais específicas em relação às áreas que a gente pode atuar como enfermeiro. Gente, vocês nem imaginam do que é o mundo da enfermagem e do que a gente é capaz, sério. Que profissão maravilhosa que eu quero